Olá, seja muito bem-vinda! Tudo bem com vocês? Mais uma live, a gente está começando aqui um conteúdo nesse canal, uma aula, né, nesse perfil. E esse espaço é um lugar onde você aprende mais sobre você, aprende sobre relacionamentos, a realmente viver um relacionamento que vale a pena. Eu sou Elke Paiva e hoje a gente vai falar sobre algumas características, três aspectos básicos, na verdade, três coisas que você precisa observar antes de se envolver com alguém, ou quando você estiver ali no início do relacionamento. Vamos nessa? Sejam bem-vindas, meninas! Um prazer ter vocês aqui. E hoje, como eu falei, eu quero falar sobre essa questão de perceber, observar quem é essa pessoa que você está se relacionando. Você consegue perceber quem é ele para além do que ele fala sobre ele? Ou você só se baseia no que ele diz, nas coisas que ele te fala e você vai acreditando em tudo que você ouve, né? Não que acreditar seja algo errado, você precisa, claro, acreditar no que ele diz, mas o que eu quero te ensinar hoje é a observar. Saber o que você vai olhar nesse homem, como se você conseguisse fazer um raio-x e ver por dentro dele, ver além daquilo que ele te diz. Por quê? Porque quando você começa um relacionamento, né? Por que você precisa olhar além do que ele te diz? Por que você precisa ter essa visão mais apurada para enxergar as entrelinhas? Porque veja, ninguém começa um relacionamento, ninguém chega conhecendo outra pessoa dizendo todos os defeitos, dizendo tudo que faz de ruim, todos os problemas que tem. Não! E às vezes até a própria pessoa tem dificuldade para se perceber, para saber como ele é realmente. Então ninguém chega para você no relacionamento dizendo quem de fato é, né? A gente vai descobrindo isso conforme o passar do tempo, conforme você vai convivendo com a pessoa. Mas quando você apura o teu olhar, quando você consegue refinar o teu olhar para saber quem ele é, para ler nas entrelinhas dele e para ter assim uma visão de raio-x mesmo, para ver por dentro, você evita de ter problemas mais lá na frente no relacionamento, né? Você evita de passar por situações que você não gostaria de passar. E às vezes, por mais que a pessoa te conte os defeitos dela, né, ou que você veja uma coisa ali, se você não tiver com o olhar muito atento, você acaba achando normal. E aí você precisa ser inteligente ou esperta, né? Essa é uma esperteza que realmente faz sentido. Você precisa ser inteligente para ver as entrelinhas, para ver além daquilo que ele fala, para perceber como é que ele se comporta, para ver o que a forma que ele fala, na verdade, o que ele conta, como ele se comporta, tudo isso fala sobre quem ele é. Tudo isso te dá pistas se vocês vão se dar bem ou se é melhor cair fora. E aí você evita aquele negócio de dizer assim, a gente terminou porque ele era uma pessoa diferente do que eu pensava que ele era. A gente terminou porque a gente era muito diferente, não dava certo. E aí você não viu essas coisas lá no início do relacionamento, quando você estava se envolvendo, ou talvez você tenha visto e achou que era normal. Então eu vou te mostrar três elementos essenciais para que você observe na pessoa que você está se relacionando. Outro ponto importante, antes de eu chegar nos três elementos, é o seguinte, é o que eu só preciso saber disso para não perder tempo na vida? Pode ser, né? Isso te economiza tempo sim. Mas além de te economizar tempo, veja bem, é importante você saber disso no início do teu relacionamento, você conseguir observar isso no início do teu relacionamento, ou quando você estiver ali se envolvendo com alguém, por quê? Porque depois que você se apega a uma pessoa, e se você já passou por isso, você vai entender o que eu estou te dizendo. Depois que você se apega a uma pessoa, depois que você passa um tempo ali convivendo com ela, né? Por mais que você passe 2, 3 meses, um mês, assim, um tempo mais curto, você se apega à pessoa. Você se acostuma a ela. E aí, por mais que não seja a pessoa que se encaixa com você, você sabe que não dá muito certo, você vai evitando se desprender. É mais difícil que você se desapegue da pessoa. É simples assim. Por quê?
Porque a tua mente, ela se acostuma com a pessoa. Ele se torna alguém familiar para você. Você acaba criando o hábito de estar sempre ali em contato com ele. Então, tudo isso vai te impedindo de você romper com a pessoa, né? Vai causando ali em você um elo afetivo, um elo emocional, e aí você tem tanto um envolvimento sentimental quanto um envolvimento físico, e é mais difícil você desapegar. É mais difícil você dar um basta, mesmo sabendo que vocês não combinam ou que ele não é a pessoa certa para você. Você se acostuma com a pessoa, tanto o teu corpo, a tua rotina, a tua mente se acostuma com a pessoa. E quanto mais acostumada você tiver, mais familiarizada você tiver com a pessoa, mais difícil vai ser de você romper, mesmo que você descubra e tenha certeza que a pessoa não é para você. Tem um medinho que fica aí na tua cabeça que ele fala o seguinte: ah, olha, se tá ruim com ele, será que eu não vou terminar e encontrar outra pessoa pior? Será que não é melhor eu tentar ficar aqui com ele, que ao menos de certa forma, é uma segurança para você, porque você já conhece, você já sabe ali no terreno que você tá pisando, por mais que o terreno seja ruim, você já conhece, você sabe com o que é que você tá lidando, e aí de repente pensar em romper, encontrar uma nova pessoa, isso te dá mais ansiedade, mais preocupação, mais medo do que continuar com aquela pessoa, né? Então, tudo isso para evitar que você tenha que sofrer por romper com essa pessoa, para evitar que você se decepcione, para evitar que você se frustre, é importante você observar algumas coisas antes de você se envolver, ou ali no início do relacionamento, quando ela ainda não está tão profundo, quando você ainda não se sente completamente ligada a ele. Consegue perceber como isso te ajuda não só a evitar de perder tempo, como também a ser mais certeira nas suas escolhas, né? Você não tem tempo a perder, você não quer se frustrar, você não quer se decepcionar novamente, você quer encontrar alguém que seja a pessoa certa para você, que se encaixe bem com você. Você olha e diga assim, poxa, eu fiz uma boa escolha, você quer tomar boas decisões. Então, se você ao menos souber o que você observa nele antes de se envolver de uma forma mais profunda, é, é menos arriscado de que você caia em armadilhas. Ah, é o que é 100% de certeza que eu não vou cair em armadilhas? Não é 100% de certeza. Eu queria te dizer que é 100% de certeza, mas a gente vive, né, e se relaciona com outras pessoas. Então, é sempre uma surpresa. Mas tendo parâmetros, tendo critérios, sabendo como observar melhor, evita que você tenha certas surpresas, certo? Você fica ali com o teu olhar mais refinado, você observa bem melhor quem é essa pessoa, você consegue fazer uma avaliação mais criteriosa, você fica mais inteligente. A verdade é essa, né? E toma melhores decisões, faz as melhores escolhas. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa observar nesse homem aí, nessa pessoa que você está se relacionando, é o seguinte: quais são as histórias que ele conta? Todo mundo tem história para contar, principalmente quando você está se conhecendo, principalmente quando você está se envolvendo com alguém, né? Sempre tem histórias, e são nas histórias que você vai conhecendo a pessoa. Quais são as histórias que ele conta? Ele conta histórias que ele sempre tá por cima, que ele sempre se dá bem, que ele sempre é muito esperto, que ele está ali sendo superior às pessoas, que as pessoas sempre precisam dele, ele sempre resolve o problema de todo mundo. Que tipo de histórias ele conta? Tem um certo padrãozinho nas histórias que eles contam, né? Não é a mesma história, obviamente, mas você percebe um certo padrão. Quais são as histórias que ele conta pra você? Quando ele vai te contar alguma história, ele sempre tá lá por cima, ele sempre é o cara que resolve tudo, ele sempre é o cara que faz tudo, ele sempre é o bonitão lá das paradas, né? Ele sempre é o cara que desenrola tudo. Quem é ele? Né? Que histórias que ele conta? As histórias que ele conta fala muito sobre ele. De repente, se ele só conta a história que ele tá por cima, é sinal que ele se sente superior, ou que ele tem uma necessidade de se mostrar importante, ou que ele realmente se acha importante, né? Então, as histórias falam muito sobre ele. As histórias mostram muito quem é ele. E isso é nas entrelinhas. Ele não tá te contando a história dizendo, não, mas eu sou o bonitão, eu fui lá e fiz.
Olha, se não fosse eu, não tinha quem ia dar jeito, né? Tem até uns que falam assim, mas no geral, não. Então, quando você percebe as histórias que ele conta e pensa que ele está sempre se mostrando superior, sempre se mostrando melhor, sempre se mostrando que, como ele é importante, talvez ele tenha essa necessidade de se sentir assim, né? Ou de ser assim, ou realmente ele é assim. E aí você vai precisar avaliar. Tem uns que contam as histórias tão exageradas, tão assim, fora da caixinha, uns negócios assim tão absurdos que parece história de pescador, literalmente. Tudo ele tem uma história para contar, né? E aí você fica, meu Deus, será que essa pessoa já viveu tanta coisa assim, né? Será que essa pessoa realmente viveu tudo isso? Será que metade dessa história é verdade e a outra metade é inventada? Essas histórias muito exageradas, tipo histórias de pescador, você também precisa ficar atenta. Alguma coisa ali tá fora do lugar, tá descompassada, por isso ele conta tantas histórias exageradas, histórias que é difícil de você acreditar, né? Você precisa fazer um esforço para acreditar, porque realmente é difícil de acreditar. Será que ele conta histórias de que ele sempre tá por baixo? Não é que ele fala que ele tá por baixo, mas ele sempre fala assim: porque o meu chefe, sabe, era um chefe muito ruim, ele não valorizava o meu serviço. Olha, porque o pessoal da minha família é um pessoal que sempre me procura, sempre se aproveita de mim, mas nunca retribui, não estão nem aí pra mim. É um pessoal assim, ó, que vou te contar, o pessoal da minha família não é um pessoal fácil. Não sabe o que é? Porque a minha ex, olha, eu gostei demais daquela mulher, mas a minha ex, ela não me deu o amor que eu precisava, ela não me valorizava, sabe? Ela parece que não estava nem aí para mim. Presta atenção nas histórias que ele conta. De repente, ele conta histórias que ele é sempre a vítima, que ele é sempre o coitadinho, que as pessoas não valorizam ele, que as pessoas não reconhecem ele. Observe as histórias que ele conta. Se ele conta histórias, né, que ele sempre tá por baixo, sempre tá ali dizendo que ajuda e as pessoas não retribuem, sempre mostrando que as pessoas estão devendo a ele alguma coisa, porque ele sempre faz e não recebe, cuidado. Não que você tenha cuidado de precisar se afastar dele, mas a ideia para você é você saber onde você está se metendo. É você saber quem é a pessoa que você está lidando. Porque sabendo quem é a pessoa que você está lidando, você decide se você quer entrar no relacionamento ou não. Mas você decide consciente. Você não decide enganada ou iludida, achando que é uma coisa e depois descobre que é totalmente outra. Você já entra ali consciente, sabendo no terreno que você está pisando. Entende? É uma perspectiva, é uma forma totalmente diferente de você entrar no relacionamento. Você não entra como se você estivesse no escuro, tateando, descobrindo para onde você vai. Você já entra sabendo quem ele é. É diferente. É muito diferente. Você já entra ali preparada. Então observa que histórias que ele conta. Não só as histórias, mas o que está por trás dessas histórias, os padrões que tem nessas histórias, né? Sempre ali a ideia, a premissa, a moral da história. Observa isso, porque isso fala muito sobre ele. Observa também como ele fala. E quando ele se expressa de uma forma tranquila, como se estivesse conversando mesmo, ou ele se expressa de uma forma como se ele estivesse aqui em cima e todo mundo precisasse ouvir ele ali, se expressa querendo chamar a atenção das pessoas, ele se expressa de uma forma que ele está tentando te convencer ali a todo custo. Como é que ele se expressa? Como ele fala. Ele fala de uma maneira autoritária, quando ele quer alguma coisa, ele fala de uma maneira mais mansa, quando ele quer te convencer, ou ele está sempre tentando te convencer de alguma coisa, o que ele fala, a forma como ele fala, na verdade, fala muito sobre ele. Fala muito mesmo sobre ele. Então, observa não só o que ele fala, tá? Mas como ele fala também. Isso é muito importante. Qual o objetivo da fala dele, né? De repente você tá aí lidando com uma pessoa que quer te convencer de tudo a todo custo, né? Quer mostrar que ele tá sempre certo e tal e tal. E aí você precisa saber se você quer essa pessoa, se você vai se relacionar bem com ele, se isso não é um problema para você, entende? Pensa e observa as histórias que ele conta, o que ele fala, e outra coisa interessante que você pode observar é o que ele posta.
O que ele posta não é tão determinante assim, porque tem gente que não posta nada, né? E tem umas pessoas que postam lá só umas frases motivacionais do dia, então não falam muito sobre ele. Pode até falar sobre algo que ele acredite, mas não fala se ele realmente coloca aquilo em prática na vida dele, né? Mas o que ele posta te dá dicas. Dicas de quem? De quem ele é, do que ele gosta. Quando você observa as histórias que ele conta, quando você observa o que ele posta, quando você observa o que ele fala, né? Ele é um cara que ele tem conversas profundas ou ele é um cara que só tem conversa superficial? Ele é um cara que tudo tem que contar uma piada ali no meio? Ele é um cara que sabe conversar sobre vários assuntos? Como que é? Como que é essa comunicação dele? Nessa comunicação dele, você descobre o que ele gosta, você descobre o que ele não gosta, você descobre as ideias que ele tem, o que ele defende, você descobre como ele vê o mundo, se ele se vê no mundo, né? Como ele se vê no mundo, na verdade. Se ele se vê no mundo como uma pessoa vítima, frágil, injustiçada, ou se ele se vê no mundo como uma pessoa, né, que assume suas responsabilidades, que vai lá e faz, ou se ele se vê superior a outras pessoas. Você descobre tudo isso pelo que ele fala, pelas histórias que ele conta e pelo que ele posta. O que ele posta te dá uma vaga ideia do que ele gosta, do que ele sente, dos hobbies que ele tem, do que é importante para ele. E aí você vai lá, vai ver o que é que ele posta, né? Por mais que ele poste ali uma coisa ou outra, você consegue ter uma ideia de quem é essa pessoa. É óbvio que você não vai se basear apenas pelo que ele posta, né? Você vai se basear muito mais pelo que ele faz, pelo que ele fala, pelas histórias que ele conta. Eu tô aqui te ensinando a ler nas entrelinhas, então isso é um plus. É algo a mais, tá? Não é que seja só isso. Ah, eu só preciso observar isso. Não. Não é que você tem que só observar isso. Você tem que observar isso além das coisas que você já costuma observar. Combinado? Então você vai observar as histórias que ele conta, o que ele fala e também o que ele posta. Porque dependendo se ele gostar realmente de postar e tal, você consegue perceber, conhecer ele melhor pelas postagens dele, né? Se ele gosta de festa, se ele é uma pessoa mais caseira, quais são os hobbies dele, se ele tem bons hábitos, você vai descobrindo isso pelas postagens dele. Claro, também pelo convívio, né? A postagem é mais um plus aí. Segunda coisa que você precisa observar nessa pessoa que você está se relacionando e nessa pessoa que você está se envolvendo. Você vai observar como ele trata as pessoas, tá? Como é que ele trata as pessoas do convívio dele mais próximo, não só como ele trata quem ele gosta ou quem ele precisa, tipo o chefe, os amigos dele, você vai observar além disso, tá? Como é que ele trata as pessoas que ele não precisa? As pessoas que esbarram com ele no dia a dia. Como é que ele trata as pessoas que para ele na vida dele não vai fazer não vai fazer nenhuma diferença, né? Por exemplo, você trata bem o seu chefe porque você tem, né, um respeito ali por ele, ou você tem um carinho até, uma admiração, ou porque ele está numa posição hierárquica acima da sua. Tudo bem? Você trata bem alguém que você considera importante para você, porque essa pessoa é importante para você. Mas e as outras pessoas? E as pessoas do dia a dia? E as pessoas que passam na vida dele? Como é que ele trata lá o garçom, né, que manda atende vocês estão no encontro e resolveram sair e tal, como é que ele trata essas pessoas que esbarram, porque todos os dias a gente esbarra com pessoas desconhecidas, com pessoas que a gente não tem, nem conhece, né, muito menos tem afinidade. Então, como é que ele trata essas pessoas? Para além das pessoas que ele precisa, para além das pessoas que são importantes para ele, como é que ele trata as pessoas do dia a dia? As pessoas que ele esbarra. Ah, Elke, por que isso é relevante? Porque, veja, geralmente a gente trata bem as pessoas que a gente não conhece. Por que a gente trata bem as pessoas que a gente não conhece? Ah, por respeito? Também por respeito. Mas qual é a ideia do respeito? É não fazer para o outro aquilo que você não quer que faça a você. Então, você trata a pessoa bem, esperando ser bem tratado também. Mas você não sabe o que pode vir daquela pessoa. Você não tem ideia de como é que ela pode te tratar, né? De repente, você pode ser maltratada.
De repente pode ser uma pessoa com um instinto mais violento e vem pra cima de você. De repente é uma pessoa educada e retribui a maneira como você trata. Da mesma forma, quando você trata as pessoas de fora, as pessoas da rua, digamos assim, você tem mais cuidado no seu trato. Geralmente é isso. A gente se sente muito à vontade com quem a gente se sente íntimo. Então você fica muito a mais à vontade para explodir quando você está com raiva, para falar as verdades que você quer, né? Para ser você mesma. Você se sente muito mais à vontade. Com as pessoas da rua, não. Você tem um certo cuidado, né? Você tem um certo zelo. Mas se você não tem esse cuidado e você sente que aquela pessoa não é importante para você, não é importante no sentido de não pode contribuir na sua vida por nada, você não vê ali nada que agregue naquela pessoa, pode ser que você distrate essa pessoa. Então, será que ele é uma pessoa que fica bravo com o garçom? Será que ele é uma pessoa que tá aqui dirigindo e tá sempre brigando com todo mundo no trânsito? Tá sempre xingando, tá sempre ali estressado no trânsito? Por que que é importante você observar como ele trata as pessoas que não são importantes para ele? Ou como ele trata as pessoas que não são próximas dele? Porque você consegue perceber se ele é uma pessoa que consegue controlar o instinto dele, o impulso dele, a raiva, a emoção ruim dele, se ele consegue controlar esses sentimentos que ele tem durante o dia e lida bem com isso, ou se ele é uma pessoa explosiva. Se ele é uma pessoa que, ó, tá nem aí pra ninguém, problema, né? Ah, você é o garçom, você é o cara do Uber. Ah, não preciso de você, você tá me prestando um serviço, então vou lhe tratar de qualquer jeito. Você tem que ficar esperta pra isso. Você tem que ficar esperta para isso, sabe por quê? Porque se ele não consegue se controlar com pessoas que ele não conhece, com pessoas que ele nem consegue prever qual vai ser a reação dessa pessoa para com ele, você acha que no meio íntimo, onde ele se sente bem, né, com você conhece ele, ele te conhece, ele vai conseguir se comportar a ponto de segurar a raiva dele? A ponto de segurar o impulso dele quando ele estiver com raiva? E eu não tô falando isso de questões de dia a dia, só questões do dia a dia, não. Eu tô falando em questões mais sérias. Por exemplo, no dia que vocês tiverem uma briga, um arranca-rabo, aquela briga assim, sabe? Que sai faísca, aquela briga de verdade, que se estressa mesmo. Será que ele vai conseguir segurar a língua dele e não falar tudo aquilo que ele tá com vontade de falar? Será que ele vai conseguir falar com você com respeito, mesmo estando com muita raiva? Será que ele vai conseguir segurar ali, né, a força física dele quando estiver brigando com você? Por mais que o motivo da briga seja um motivo realmente que se deve, né, a briga ali é um motivo plausível para briga, mas será que ele vai conseguir controlar isso? Ou será que ele vai esbravejar e soltar tudo em cima de você? E aí eu vejo pessoas que dizem assim, poxa, é o que eu nunca esperava que ele me tratasse assim. Poxa, veja como ele tratava as pessoas, né? Veja como era o dia a dia dele, o que que ele estava acostumado. Ele podia não fazer isso com você, mas de repente quando ele ficou chateado, quando a situação saiu do controle, quando ele não consegue segurar os impulsos dele, quando ele não consegue dominar aquilo que ele sente, frear as palavras dele ou frear a reação dele, realmente ele vai machucar. Ele vai machucar com palavras, vai falar o que não devia, vai ser rude, vai ser áspero e você vai sentir isso. Por quê? Porque a gente se sente bem com as pessoas mais íntimas. Com as pessoas mais íntimas a gente fala o que quer. E muitas vezes a gente vai na grosseria, sem perceber. Isso é certo? Não. Isso é errado. Mas isso é comum de acontecer. Você se sente tão bem com a pessoa que você acha que você pode falar de qualquer jeito. E na verdade, e eu sempre digo isso, né? Tem gente que trata muito melhor as pessoas que são da rua do que as pessoas que são de casa. Por quê? Né? Você tem ali um certo cuidado, um certo respeito para tratar as outras pessoas. Com as de casa, você pensa assim, a gente é íntimo, pode falar o que quiser. Não. Você tem que tomar mais cuidado, é a pessoa que você ama. Você tem que tomar cuidado com o que você fala, para você falar com respeito com essa pessoa, você falar com gentileza, mesmo você estando bravo. Da mesma forma. Então, pensa o seguinte, se ele é um cara que não consegue tratar bem as pessoas, ou que não valoriza pessoas que ele não conhece, ou que não tá nem aí para as pessoas que ele não conhece, pode ser que num momento de uma discussão mais acalorada, num momento de estresse, num momento de uma raiva tremenda dele, ele desconte tudo isso em você.
e ache isso natural. Ele age assim naturalmente, entende? Eu tô dizendo que vai ser assim? Não. Eu tô dizendo que existe possibilidade de ser assim e você precisa considerar isso. Então, observe como ele trata as pessoas do dia a dia dele. Além do chefe, além da mãe, do pai, das pessoas que ele gosta, observe como ele trata as pessoas que esbarram com ele durante o dia. Como ele, né, lida com essas pessoas. Esbarrar aqui no termo de as pessoas que a gente encontra na rua, né? E que a gente está sempre ali em contato. Seja num comércio, seja no trânsito, seja num restaurante, nessas situações que a gente vive aí diariamente. Terceiro ponto, observe como ele te trata. Aí, ó, que ele me trata super bem. Não, ele me trata maravilhosamente bem. Olha, quando a gente tá junto, gente, é maravilhoso. Ele me dá atenção. É um fim de semana assim incrível que a gente passa junto. Ele conversa comigo, ele dedica tempo pra mim. Ah, é ótimo. Ótimo. Você sabe que ele te trata bem quando vocês estão juntos. Você sabe que ele é gentil com você. Perfeito. O que que você precisa observar além disso? Você sabe? Você precisa observar, além disso, como ele te trata quando vocês não estão juntos. Quando vocês não estão juntos, de repente vocês estão aí, né, no corre-corre da semana, cada um no seu trabalho, ele te manda mensagem para saber como é que você tá? Ele se importa com você mesmo ele estando distante? Ele manda mensagem para saber como você tá? Ele liga para perguntar se tá tudo bem, se você tá precisando de alguma coisa? Ele responde as tuas mensagens, ou ele só responde a tua mensagem um dia depois, ou no final do dia, ou quando dá para ele. Eu quero que você observe, além de como ele te trata quando vocês estão juntos, observe como ele te trata quando vocês não estão juntos. Você sente que mesmo quando vocês não estão juntos, pessoalmente, fisicamente, né, ainda assim ele te dá atenção? Ele consegue mostrar que se importa com você, com as suas coisas, ele liga, ele manda uma mensagem, de repente ele, ó, trouxe uma coisa aqui que eu lembrei de você, e você sente que ele tá lembrando de você naqueles momentos, ou ele é uma pessoa que não tá nem aí. Quando ele não tá com você, você liga dizendo, ó, tô precisando de você para tal coisa, ele se disponibiliza a te ajudar, ou ele é uma pessoa que só te ajuda quando é conveniente? Veja como ele te trata. Veja como ele te trata além de quando vocês estão juntos, tá? No dia a dia, quando você precisa dele, quando vocês passam muito tempo distantes, quando você manda uma mensagem, se ele responde, quando você liga e ele não atende, mas será que ele retorna depois? Ou será que ele não tá nem aí e finge que nem viu a ligação? Né? Porque tem muito homem que tem essa atitude de prestar atenção, de ser carinhoso, de ser gentil, mas quando tá junto. Saiu dali? Não, saiu daqui, vou viver a minha vida e você vive a sua aí. Então toma cuidado, porque a maneira como ele te trata, no contexto geral, no todo, fala muito sobre ele, tá? Fala muito sobre o interesse dele em você e fala muito sobre o quanto ele está disponível para você. É muito fácil você estar disponível para a pessoa quando você separou um tempo ali para a pessoa. Ah, esse fim de semana vai ser nosso, a gente vai ficar junto, beleza. Tem gente que nem assim consegue dedicar atenção para a pessoa, né? Mas no geral, sim. A gente vai para um jantar, então vai se dedicar a você. Tem uns que ficam lá no celular e você já percebe que furada, né? Não tá te dando atenção no presencial, quanto mais quando estiver longe. Tá? Isso são possibilidades. Eu não tô dizendo que é exatamente assim. Isso não é matemática, não é 2 mais 2. São possibilidades e você tem que estar atenta para essas possibilidades, porque a gente é ser humano, pode aí agir de uma maneira totalmente diferente. Mas observe. Observe como ele te trata além dos momentos que vocês estão juntos. Ele está disponível para você, ele se importa com você, ele gosta de estar em contato com você, ele faz questão de te incluir nos programas dele, né, nos compromissos que ele tem, ou ele só te inclui quando é conveniente para ele? Pensa, observa, vê quem é esse homem aí que você está se envolvendo. Porque isso faz muita diferença. Isso faz com que você entre no relacionamento com o pé no chão, sabendo realmente quem é aquela pessoa, né? Você não vai saber completamente, mas você já vai ter uma ideia de quem é aquela pessoa. E aí o que eu tô te dizendo aqui quer dizer que você vai conseguir perceber tudo
No geral, sim, tá? Mas tem aqueles homens que eles são cheios de manha. Que eles já sabem aí como é que a banda toca, né? Vai ver, eles assistem esses vídeos aqui, ó, e aprendem essas coisas. Não pode ser que ele consiga ali, seja um mestre do disfarce e consiga disfarçar bem. Mas no geral, você consegue perceber. No geral, se você tiver um olhar atento, você consegue perceber quem é aquela pessoa. E você consegue saber se ele realmente é quem você precisa ou não. Então, geralmente, eles não vão disfarçar. Eles não conseguem disfarçar essas coisas. Então, geralmente, funciona, né? Aumenta a tua possibilidade, aumenta a tua percepção da pessoa e aí você sabe se tem mais possibilidade de dar certo ou de não dar certo. É óbvio também, gente, que você precisa treinar essa percepção, de perceber as pessoas. Você precisa já ter um olhar ali atento. O que é que eu vou observar? Vou observar as histórias que ele conta, beleza. Vou observar a maneira que ele fala. Vou observar como é que ele trata as pessoas aí, né, no dia a dia dele, quando a gente sai, quando a gente tá junto, como é que ele trata as pessoas. Vou observar como é que ele me trata quando ele não tá comigo. Tudo isso são questões que você vai observar e você vai treinando a sua percepção para observar isso, certo? Você vai praticando, praticando e você vai ficando boa nisso. Não é uma coisa que você vai praticar aí 10 anos, né? Ou pode até ser, mas o que eu quero te dizer é que com 15 dias, com uma semana, você já está bem mais sensível para perceber essas coisas. E o que eu quero te alertar é o seguinte, né, para a gente encerrar aqui. É óbvio que você não vai encontrar ninguém perfeito. Você não vai encontrar um cara que não tenha nenhum defeito, que seja totalmente maravilhoso, que seja um cara incrível, que diga, ai, a minha alma gêmea, gente, caiu do céu para mim, certinho foi feito o meu número. Se você encontrar uma pessoa que é muito perfeita para você, você sabe o que você tem que fazer? Você tem que abrir mais os seus olhos. Porque se você não vê defeito na pessoa, se você acha ele muito perfeito, tem alguma coisa que você não tá vendo. Eu sempre digo isso, e isso é real, viu? Se você não vê os defeitos dele, se você acha ele totalmente perfeito, alguma coisa você não tá vendo. Então, abre bem esse teu olho para perceber melhor essa pessoa. Então, presta atenção, você não vai encontrar o homem perfeito, certo? Só que é muito melhor quando você entra num relacionamento sabendo quem é a pessoa. Tendo uma ideia mais ampla de quem é ela, uma ideia mais profunda de quem é ele, na verdade, né? Quando você entra no relacionamento conhecendo a pessoa que ele é, você entra com teu pé no chão. Você entra mais consciente dos defeitos dele. Você sabe quem é ele. E você sabe se você vai conseguir lidar com aquilo, né? Geralmente, se você aceita viver nesse relacionamento, se você acha que pode tolerar essas coisas, é porque você sabe que dá para lidar com aquilo. E como eu te disse, não tem ninguém perfeito. Então, você vai ter que lidar com os defeitos e com o lado bom, com o que ele tem de bom e com os defeitos dele. Qualquer pessoa que você se relacionar vai ser assim. Não tem como fugir disso. Então, pensa, não tem cara perfeito, mas eu quero entrar consciente de quem ele é, eu quero ter ao menos uma visão mais ali aprofundada, que eu consiga ver mais as entrelinhas dele, consiga perceber quem ele é, do que entrar totalmente no escuro, inconsciente, né? Sem saber, pensando que ele é uma pessoa e depois descobrir que ele é outra. E aí você escolhe se você vai lidar com aquilo ou não. E todo mundo tem defeito, não tem como fugir disso. Você só precisa descobrir o que é que você tolera, o que que dá para conviver bem com aquilo ali e o que que você não tolera. Porque o que você não tolera, não tem como você tentar insistir na pessoa se os defeitos dela não são toleráveis para você. Então a ideia aqui é ter uma visão mais profunda, mais miudinho, né? Tipo um raio-x mesmo, que você consegue ver por dentro, que você consegue ver aquilo que ele não fala explicitamente. Aquilo que ele não chega falando, eu sou assim, assim, assado. Não. Né? Você vai percebendo isso com a convivência. E sabendo o que observar, acelera muito a tua percepção. Você não vai precisar aí gastar tanto tempo convivendo que você já sabe exatamente o que observar. Você já está procurando os padrões ali no comportamento dele, tanto no que ele fala, nas histórias que ele conta, né, da forma como ele trata as pessoas e na forma como ele te trata. Eu quero que você fique esperta, né? Eu quero que você fique consciente, entre sabendo
como vai ser esse relacionamento, entre conhecendo ele. Então, o objetivo aqui era justamente te mostrar essas três coisas, esses três pontos essenciais que é importante que você observe quando você começar um relacionamento com a pessoa que você escolheu para dividir a vida, para realmente investir no amor e tentar ter sucesso, né, na vida amorosa, tentar fazer dar certo. Não é só tentar fazer dar certo, mas ver se é compatível com você e fazer o relacionamento fluir, para que você não se decepcione, não frustre, para que você não perca tempo. Relacionamento é para ser bom, e a primeira coisa que você faz de bom, a primeira decisão que você toma é a pessoa que você vai se relacionar. Então, por isso tem que ser uma escolha consciente e inteligente. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, se você quiser conversar mais sobre isso, já sabe, pode me mandar uma mensagem e a gente troca uma ideia bacana sobre isso, tá bom? Muito boa noite, a gente se vê novamente na próxima live, terça ou quinta-feira, às 20 horas, tá? Na verdade, é terça e quinta, às 20 horas. Te encontro lá. Tchau, tchau, bom descanso.